Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do RCast, o podcast oficial do R0, que surgiu com o propósito de inspirar a jornada médica de vocês. A gente está aqui para mais uma gravação que está acontecendo durante o Congresso Mineiro para acadêmicos de medicina aqui em Belo Horizonte. E confesso que eu tô nervosa hoje, tá? Porque eu tô entrevistando aqui um convidado de peso. Vou apresentar primeiro o Pedro, acadêmico de medicina, que está na organização do Congresso Mineiro. Prazer. Estou aqui também com o Dr. Rodrigo, que é ortopedista, esteve aqui com a gente mais cedo e veio compor aqui para essa conversa, esse bate-papo super legal. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E estamos aqui também com o Paulo Musi, a inspiração para tantos de nós na medicina. Eu queria agradecer demais a disponibilidade, por mais uma vez estar com a gente aqui no Congresso Mineiro. É sempre uma felicidade recebê-lo aqui em Belo Horizonte. É um prazer, Lisa. Fico muito feliz de ver vocês. Pedro, bora lá. O que nós vamos falar? Bom, gente, eu queria falar com vocês, pessoas mais experientes aí na jornada médica, sobre jornada. Acho que é um desafio para a gente na medicina, muitas decisões, é um processo árduo, que muitas vezes traz muitas ansiedades. E eu queria que vocês falassem para a gente o que na jornada de vocês, aprendizados e experiências que vocês podem trazer para os nossos R0s. Posso começar, Rô? Posso. Bom, eu vou falar o que traz ansiedade. A ansiedade, na verdade, é o comprimento do seu ângulo de visão. Quando a gente está na faculdade, qual que é a tua máxima, o teu horizonte? É a prova seguinte. No máximo, o 6º ano, a prova da residência. Na residência, o seu ângulo de visão ele ganha um pouco mais. Ele vai 3 anos para frente. Por quê? É a sua prova de especialista. Ou então, a escolha da sua subespecialidade, dependendo do caso, do Rodrigo e eu, né, ortopedia, você acaba indo para uma articulação específica. Agora, eu acho que o segredo da jornada é você saber que os objetivos eles vão se apresentar ao longo da vida. Quando eu fiz residência, eu queria fazer artroscopia e traumatologia esportiva. Em um determinado momento da vida, o que eu comecei a atender? Pessoas que treinavam, mas que tinham, por exemplo, lesões neurológicas e que dentro da ortopedia a gente trata com transferência muscular. Dentro das transferências musculares, você tem técnicas que a gente utiliza cirurgia robótica. Então, perceba, formado 15 anos, né, com a vida, teoricamente, com os horizontes, né, mais estabilizados, aparece uma coisa, aí aparece outra. E eu acredito que o que existe dessa ansiedade, Lisa, na verdade, ou é uma visão que é muito míope, você só enxerga o que está muito próximo, ou então é uma visão muito hipermétrope, aquilo que está de longe demais. Tem um sujeito chamado Adam Grant, e que ele fala sobre o que a gente não discute, que é a pré-crastinação. Você já ouviu falar desse conceito? Mais ou menos. O cara que faz a tarefa ainda sentado na sala de aula. Então, você tinha que fazer um trabalho, sei lá, XYZ, você já escolheu os seus companheiros, você já começou o trabalho, você já escolheu a bibliografia, você quase terminou, você só não escreveu. E isso contrapõe com o pessoal que faz a procrastinação. Só que se você perceber, tanto o pré-crastinador quanto o procrastinador, eles sofrem de um mesmo problema, a falta de criatividade. E por quê? Porque ele não raciocina tempo suficiente sobre o assunto. O procrastinador, porque não tem tempo, ele tem que entregar o trabalho. E o pré-crastinador, porque ele não dá tempo, ele tem que finalizar o trabalho. E existe, eu acredito que com a maturidade, mas também quando você convive com seus preceptores, acho que essa é a função do Rodrigo e minha, quando a gente está na preceptoria, como a gente está no staff, não é só ensinar você a fazer um procedimento X, é trazer para você essa calma de que as coisas irão acontecer, mas que cada coisa no seu tempo. E que o objetivo é que você seja capaz de, primeiro, manter a calma sabendo que a única coisa, por exemplo, dentro da ortopedia que você pode contar é com o inesperado. Quantas vezes você deu plantão, Rodrigo? Passou, plantão é calmo. Nossa, aí chegava uma luxação de cotovelo com fratura de coronoide instável. E aí, a gente tem que lembrar que essa questão
né, do que você espera das coisas, a sua expectativa e o quanto você deixa esse ângulo de visão ele aberto, ele também faz parte daquilo que você acha sobre você. Tem um estudo interessante feito na década de 70, 80, que era o seguinte: eles pegavam um grupo de pessoas e eles separavam essas pessoas de acordo com o que elas tinham de opinião sobre si mesmas em relação a se elas se achavam sortudas ou se elas se achavam azaradas. Separou-se esse grupo de pessoas, eles davam um jornal para essa pessoa ler e falavam o seguinte, para ambos os grupos: se você contar para mim o número de manchetes que tem nesse jornal e falar o número certo, eu vou te pagar $100 no final do estudo. Todas as pessoas que se consideravam azaradas completaram a tarefa com maestria. Mas as pessoas com sorte? E aí vem o pulo do gato. Eles não falaram que ao longo das matérias existia uma frase escrita assim: se você leu essa frase, o estudo encerrou, pegue $150 além do 100 e volte para sua casa. 85% das pessoas que se consideravam sortudas, elas acharam essa frase. Isso quer dizer que o jeito que você se considera, um bom residente ou um mau residente, um bom aluno ou um mau aluno, ou um sortudo ou um azarado, vai falar muito sobre o que é o seu desempenho na carreira à medida que você consegue enxergar o que são as oportunidades que estão na sua frente. Eu tenho que ser grato ao Zé Carlos Garcia, que me ensina a operar desde o 3º ano da faculdade, e que ele tem um papel fundamental na minha carreira. O Rodrigo conhece, ele tem a mesma opinião, é uma pessoa de uma generosidade ímpar. Coisas que a gente aprendeu e que, se você não tá com a pessoa que certa para te ensinar, essa é a primeira coisa que você vai procurar. O professor que você vai escolher, a pessoa que vai te inspirar para você fazer as coisas na sua vida. Porque tudo dá certo em relação à sua ansiedade, à sua preparação, ao seu sucesso, à sua prosperidade, que não é dinheiro, e sim a quantidade de oportunidades que aparecem para você, caso você escolha a pessoa certa. E a gente sabe, Lisa, você sabe, Pedro, você sabe que é aquela pessoa querida, à disposição e que tá para te ouvir, tá para te falar as coisas importantes da vida. Não percam isso em medicina. A medicina não é uma ciência. Matemática é ciência, biologia é ciência, fisiologia é ciência. Medicina é uma arte, é o jeito que você opera a ciência. Em ser uma arte, você tem que prestar atenção nos ângulos que te circundam. Por quê? Porque o que te traz o estado da arte é o quão completo você consegue fazer a sua profissão. Você falando sobre isso de professores, que você lembra até hoje, que você teve tudo, me faz pensar muito naquela frase que o professor que você tem, ele pode definir muito o seu futuro dentro da medicina. Tem professores que eles te dão aula com tanta excelência que ele te faz gostar daquela matéria, ele te faz se interessar por aquilo, e algo que você nem pensava antes, você começa a se aprofundar e começa a ter uma vontade de fazer. Por exemplo, eu entrei na medicina pensando em pediatria, por causa do meu jeito mais brincalhão e tudo, por causa das minhas redes sociais também, que eu acredito muito que algumas áreas, elas me comprometem pelo tipo de conteúdo que eu produzo, porque é um conteúdo mais brincalhão, mais de humor voltado para o universitário. Então, eu sempre entrei pensando na pediatria. Só que eu tenho um professor, Savilana Siqueira, ele é um cirurgião, que ele é gênio. Ele dando aula, você termina a aula do cara com vontade de estudar. Você termina a aula do cara querendo pegar um sobota, querendo pegar um néter, estudar anatomia, estudar sobre cirurgia. Então, eu acho que o tipo de professor que você tem também define muito o futuro que você vai ter na medicina. O que você está me falando é inspiração. Sim. Isso é importante. Aí o que a gente tem que cultivar são os passos. Quando você fala, me dá vontade de estudar, isso é motivação. O que falta? Pedro, falta o compromisso, Sim. que é você começar a fazer, Sim. E aí falta a consistência, que é você permanecer fazendo. Eu acho que o caminho que você falou, ele é perfeito. E o que é o traço do amadurecimento, ele é justamente o desenvolvimento dessas habilidades. Sim. Eu só te ofereço uma dúvida que é, a cirurgia também precisa de sorriso e alegria. Mas assim, escuta seu coração. Eu sempre falo isso, porque o seu coração não é ele, porque assim, do mesmo jeito que ele também está te puxando para a cirurgia, quer dizer que você quer ser cirurgião. Sim.
Eu falo que às vezes você pode ser um bom ortopedista, que ninguém gosta tanto da gente na faculdade. Né? Mas ninguém gosta tanto da gente, cara. Só nossas mulheres, né? Ainda bem, né? Porque não droga, não. Traga gostou de mim, acho que agora tem 24 anos de casado. Você tem quantos anos de casado? Eu tenho 20. Tá vendo? Você também é pra mandar, ô raça. De outro tamanho. A minha eu apaixonei por ela no primeiro período. Estamos juntos desde o Mas primeiro o que período. eu falo com meus Tá meninos, vendo? sabe por quê? Porque assim, são as 4 cadeiras básicas que tem na medicina, né? Pediatria, ginecologia, cirurgia e clínica. Lá em Mamacena tem cardiologia, que é muito hipertrofiada, e até psiquiatria. Tomar cuidado para você não fazer escolhas por isso. Faça escolha pro seu coração, porque assim, tem que ser você. Você vai brilhar aonde você sonhou em brilhar. Aonde você quer, cara. Até seu pai tem que decidir por você. Seu pai pode até te ajudar, mas o teu coração, quem fala, é Deus. Sim. Medicina é muito grande, Pedro. Até quem não gosta de paciente consegue fazer medicina, né? Na pior das hipóteses, você faz patologia. Não que seja uma especialidade rádio. menor, né? Mas né, você não precisa lidar com o Mas paciente. sabe o que eu compreendi com o Pedro, meu filho, falou com o Robson Caetano, eu tive com ele, ele falou com o Pedro uma coisa que você tem que se dar a oportunidade de errar. Você já... Mas vocês têm que dar a oportunidade de errar. Eu, o Paulo... Cara, você tem 2 filhos, né? 2 filhos. meninas. Não, ele é pau mandado mesmo. Tem 3 mulheres pau mandado nele. Eu ainda tenho o Pedro. Cara, você tem que ter o direito de errar. Porque, vamos supor, escolheu pediatria. Ué, não gostou? Daí, cara. Ué, rebobina, cara. Até eu e ele podemos se reinventar. Você tem que se ressignificar o tempo todo. Não tem que ter essa ansiedade de acertar. Exato. A sociedade hoje em dia está cada vez mais ansiosa, mais querendo aquilo para agora e se permitindo cada vez menos errar, né? Porque ela tá cada vez mais sozinha e cada vez mais hedonista. Você quer aquilo sozinho e agora. E a maior parte das coisas da sua vida você não conquista dessa forma. Você conquista em grupo e com o tempo. Sim. Existe, é um clichê, né? Que fala, se você quer chegar mais longe, ou se você quer chegar mais rápido, sozinho você vai mais rápido. Mas acompanhado você vai mais longe. De fato, Pedro, isso é verdade. Pode ver que os médicos, eles têm uma trajetória de ir ficando sozinho na residência, ele se forma especialista e aí ele está no mundo. Ele tem que defender o plantão dele, ele tem que tentar conseguir fazer a carteira de pacientes dele, chegar numa sociedade de uma clínica e ir galgando esses passos. Mas olha, quando ele começa a atender junto com o grupo, aí ele começa a querer ampliar esse grupo. Então, sei lá, eu sou de ombro e cotovelo, aí eu quero trabalhar com cara de joelho. Aí eu e o cara de joelho, a gente quer chamar um cara de quadril. Aí eu, cara de joelho, cara de quadril, pô, a gente precisa de alguém que mexa com o pé. E aí você vai fazendo de novo esse grupo, até que chega uma hora que você fala, eu preciso de outro cara do ombro e cotovelo. Essas coisas, né, essa sequência de eventos, ela tem um tempo para acontecer e é importante que você saiba que existe a necessidade desse tempo sozinho para você descobrir qual o seu punch, qual o seu jeito, para que você, a partir disso, selecione as pessoas que vai ter do seu lado com o tempo. O Rodrigo deve ter tido um monte de colega, cara que ele adorava, mas no final você foi trabalhar com um cara que combinava com o teu estilo, imagina. Mas assim, parece que... Eu falo do dó de Deus, mas parece que eu não sou coroinha mais não, gente. Mas assim, parece que Deus vai colocando, né? Vai ajustando sim, a vida da gente, saca? Vai dando certo. Calma, cara. Eu falo pro Pedro. Meu filho fala, você quer fazer ortopedia? Que eu fico na dúvida, eu como pai, até por isso que eu escrevi o livro, assim, o Pedro tem que fazer ortopedia, eu quero que ele seja feliz. Uma coisa é o Paulo Musi, ele não é pai do Pedro, falar com o Pedro. Fala ortopedia, menino, é outro peso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim... E é outro peso pra gente, porque a gente começa a se sentir responsável pela escolha do filho. A Maria Clara, minha filha mais nova, ela quer fazer medicina. A mais velha quis fazer direito. Falei, boa, vai. Tá lá, tá super feliz. A minha mais nova quer fazer medicina. Eu levei ela pra cirurgia já, ela participa a gente tem um laboratório de cadáver lá, ela vai comigo. Só que ela gosta, por exemplo, de dermato. Sim. Então ela vai, meu irmão é dermato, né? Ele fez Santa Casa e ele especializou em câncer no ABC. Né? Ele é um cara sensacional, Rodrigo, de verdade. Ele é excepcional. E a Maria Clara, ela gosta desse lado. Então, olha, você gosta, pode gostar de tudo. Quando você entrar na faculdade, você vai conhecer mais gente, você vai gostar de mais gente. E aí a coisa vai acontecer sem pressão. Sim, é muito legal ouvir isso de pais, principalmente, porque a coisa mais importante no mundo mesmo é a felicidade. É se buscar a felicidade. E a gente perde muita felicidade procurando momentos de prazer.
sabe? Você foca tanto em conseguir um momento de prazer, conseguir algo na sua vida, que você esquece a felicidade real. Teve um cara que eu ouvi ele falar uma vez que o nosso corpo, ele primeiro tem que entender a derrota para depois entender a vitória. Você só entende o peso que tem aquilo quando você perde aquilo. Você só sabe o peso da vitória quando você já perdeu várias vezes, sabe? Você só dá valor para alguém da sua família depois que ele vai. Então, é muito real isso, que a gente só dá valor depois de perder algo, sabe? Falando de fisiologia, de filosofia, de antropologia, você tem muita razão, porque o que você está falando é a dualidade humana ou a dúvida eterna entre satisfação, gratificação imediata ou felicidade. Vamos chamar de felicidade. Que não é felicidade. A felicidade, ela mora na possibilidade da busca pela felicidade. Sim. Tanto que quando você olha a Carta de Independência dos Estados Unidos, ele fala que todo americano tem o direito à vida, blá, 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 e the pursuit of happiness. A busca da felicidade. Sim. E a gente vive numa sociedade hoje que ela te oferece gratificação imediata. Sim. Só que sabe o que controla a gratificação imediata? A resposta ansiosa do pânico. Então, você só tem uma resposta, uma reação à realidade quando o pânico ele entra em condição. A gente volta para a conversa da procrastinação, Rodrigo, porque o que acontece? Né? No começo você tem lá 3 meses para fazer o trabalho, você faz um plano de estudo, vou estudar 1 hora por dia. Aí de repente você tem 3 semanas. Vou ter que estudar 6 horas por dia. De repente é no dia seguinte, vou passar a noite fazendo. E por quê? Porque vem aquele monstro do pânico, da ansiedade, você larga tudo que você está fazendo e vai fazer aquilo. Isso é um mecanismo de resguardo, de defesa. Porque você tem um objetivo e um prazo a cumprir, né? A doença pânico, a doença ansiedade, ela existe quando você tem esse mesmo fenômeno sem um objetivo, sem um propósito, tá? Mas então, esse pânico, essa ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. E por que é um mecanismo de defesa? E aí você tem que fazer, e eu não vou me aventurar a fazer essa análise sua, né? Eu só te convido a fazer a mesma análise pessoal que eu faço sempre. Será que eu não estou me gratificando demais de forma imediata? Você falou isso uma vez no podcast, eu mostro pro Pedro, que o Pedro mostrou isso, tá vendo? Vocês, uma coisa eu falei no outro podcast, né, cara? Vocês são melhores que a minha geração do Paulo, eu acho. Desculpa, viu, Paulo? Não, eu concordo com você absolutamente. Não, pode pensar talvez, porque vocês têm mais empatia com o próximo. Vocês aceitam diferente, negro, azul, amarelo, sexualidade, vocês não têm essa... Vocês têm mais empatia com o próximo. A dificuldade de vocês é com vocês próprios. Na nossa geração não tinha tanta essas automutilação para isso que ele acabou de falar. Vocês querem uma... Quanto tempo ele abriu mão de estar para estar formado? Ele é tudo unifesto. É um cara que abriu mão de muita coisa na vida para poder... Mas toda hora tem que plantar. Ele colhe, mas planta. Ele não para. Eu acho que é uma questão dessa geração das redes sociais mesmo, em que a gente só vê o recorte que tá dando certo e ninguém tá vendo o plantio, né? E aí todo mundo quer isso, essa colheita fácil sem o plantio necessário, né? Existe uma condição, Lisa, ele colhe, né? Mas... existe uma condição, Lisa, que a gente fala que é em relação à gratificação imediata, né? E fala o seguinte, que as nossas maiores ferramentas nos trazem as nossas maiores fraquezas. Bom, você lembra o telefone celular de cabeça do seu melhor amigo? Lembro. Ótimo. Você lembra o seu você lembra o telefone? Meu filho não lembro, não. Tá vendo? É por causa da idade. E a gente lembra... Você lembra o telefone da sua casa quando era rede fixa? Eu também lembro. O meu era 422-6881. Eu lembro também. Agora, quando você começa a ver, por que você não lembra mais? Porque isso daqui guarda todos os seus telefones das suas 1000 pessoas que você acha que são seus amigos. Agora, o que acontece com a rede social? A rede social, ela é um espelho. Você já viu aquela série Black Mirror, né? As pessoas, elas se sentem tão confortáveis porque elas se enxergam sozinhas, porque o mundo digital é intangível, que elas fazem as coisas mais tolas ou mais egoísticas do ser humano possível. E torna uma coisa que é uma ferramenta sensacional, que liga todos nós aqui, que ligou eu e o Rodrigo a milhares de quilômetros de distância, que liga nós 4 aqui a dezenas de anos de diferença. Sim. Só que as pessoas preferem para quê? Para utilizar, para ofender, para julgar,
Ou então, eu quero fazer sucesso rápido, então eu vou fazer foto, vou para pornografia, eu vou para o ridículo. Então, essas coisas, elas são algo que tem que se pensar, Lisa, com muito cuidado, né? A rede social, que rede social que você está fazendo? Né? Veja, a última BTFF, né, lá em São Paulo, né, a Brasil Trading Fitness, eu fui dar uma palestra, cara, tinha 2.500 pessoas na plateia, e aí começou, porque começou pergunta de rede social. Não, você tem tantas pessoas seguindo, papapá. Eu peguei, parei e falei assim, você me dá a palavra um minuto? Eu falei assim, quem aqui nesse local tem 10 mil pessoas seguindo? Aí um cara levantou a mão. Aí eu perguntei, tem alguém que tem menos? Não tinha ninguém. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você acha pouco isso? Ele falou, poxa, é insignificante. Aí eu falei, então tá bom, troca de lugar. Eu chamei ele pra plateia, eu botei ele sentado do lado da Roberta, e aí eu fui pra plateia. Eu falei, agora você tá na plateia, do lado de uma mulher muito inteligente, muito bonita, muito bem sucedida. E eu quero ver você falar pra 2.500 pessoas. Aí ele, não consigo. Eu falei, então você acha que, de novo, que tem pouca gente olhando pra você? É esse o drill, é esse exercício mental que você tem que fazer. As pessoas que acompanham você na rede social são pessoas que dividem com você valores, experiências, opiniões, histórias. E, cara, se você parar para pensar, a gente não consegue conviver no dia a dia de uma forma real, a gente não convive com 100 pessoas. Sim. Não, que isso, nem com isso tudo, não, tá doido? Tá vendo? Não, psiquiatra, ele é psiquiatra. Nossa senhora, aí não. Então, você não convive com isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, assim, no mundo real, se você não consegue transportar essa realidade para o seu digital, talvez você não deveria operar essa ferramenta, porque você não está pronta para lidar com isso. E isso é importante, às vezes, a gente falar para as pessoas. Eu falo de uma forma muito... tentando ser de uma forma muito leve na minha rede. Por quê? Para as pessoas entenderem a importância disso, para elas entenderem como uma ferramenta, para elas se organizarem, para elas procurarem não atacar quem elas não gostam, e sim juntarem com o que elas gostam. Para que você vai perder tempo trocando coisa ruim no seu dia, se você tem a possibilidade de fazer coisa boa? Vai ler. Igual você falou dos 38 ATPs, né? Dá para eles serem bem investidos. Eu falo isso, porque eu falo, a gente, é tão bonito você produzir energia, aí você vai gastar energia com rancor, falando mal do outro, vai gastar com amor, vai estudar, vai ler. Eu falo com minha mulher às vezes o seguinte, eu sou meio ativo demais, vou falar de TDAH, né? Mas acho que eu tinha chinelado do meu pai. Eu faço muita coisa para me proteger, mas eu falo com o mesmo neurônio que eu fico lá estudando sobre filosofia, que eu fico estudando ortopedia, é o mesmo neurônio que eu podia estar brigando com alguém, podia estar falando mal de alguém. Então, assim, o meu neurônio está cansado, mas com coisas que eu acho que eu diminuo. Não sou perfeito, não, filho. Nem Paulo é perfeito, não. Só é maior que eu. Sei lá. Ninguém é perfeito em 2024. Você teve dengue? Tive. Nossa, foi a pior coisa da minha vida. Nem por dar dengue, eu tive miosite, hepatite, nefrite e miocardite. Eu quase morri, cara. A dengue me arrebentou. Mas agora, 100%. Eu tô voltando devagar. Eu devo estar uns 60, 70. Tô completamente sem força. Já, mas, por exemplo, o meu peso caiu para 1/5 do que era. Eu já não tenho muito peso. Eu consegui perder 10 quilos na dengue. Então, perdi 10 quilos na dengue. Eu perdi 6 quilos só de massa muscular. Isso é um trabalho de 3 anos. 3 anos para ganhar. 3 anos para ganhar? São 2 quilos em média por ano. Vou dar um cara fazer isso. Nossa, eu passei um apuro. Vou te contar uma história. Tem um cara chamado Dan Airelli e ele trabalha sobre um tema, né, que é um tema muito legal, que é honestidade. O que ele fala sobre honestidade? Ele fala que o sentimento de vingança, ele traz uma sensação de satisfação parecido com felicidade. Qual é o problema? O problema é que, diferente do amor e da satisfação, o ódio não passa. Então, quando a pessoa ela aprende a se satisfazer com vingança, ela não está ficando feliz, ela está ficando odiosa. Agora, por que ele fala isso? Ele fez um estudo onde o que acontecia? Ele pegava um sujeito e ele ele enganava uma pessoa. E aí ele fazia a seguinte coisa, ele fazia o seguinte teste, ele falava assim, ó, você vai me dar 5 e eu vou te devolver 10. E o cara sumia.
E aí ele mandava uma terceira pessoa fazer a aproximação desse cara que tinha sido enganado e falar, olha, eu te cobro 20 e eu tiro os 10 desse sujeito, mas eu não te devolvo. Tudo bem? As pessoas pagavam. A pessoa estava disposta a perder o dobro, aliás, 4 vezes mais do que ela tinha perdido só para ter a sensação que a pessoa que prejudicou ela tinha sido prejudicada também. Olha que racionalidade. Então, uma das coisas que ele trabalha, né, dentro do que é honestidade, racionalidade, é justamente esse conceito. E isso é uma coisa importante para a gente entender dentro da gente, se aquilo que a gente está buscando, às vezes, não é revanchismo. Uhum. Mas Eu olha, quero mostrar para fulano. Pô, então você está no caminho errado. mas eu falo da palavra amor. Eu vi uma série, chama Human. Já viu essa série? Não. Cara, Bem legal. uma coisa que me chamou a atenção foi um americano, que ele é prisão perpétua, e ele nunca teve amor. Aí ele falou o seguinte, que a única pessoa que amou ele foi a avó, porque ele matou a mulher e a filha. E a mãe da menina teve amor por ele. Ou seja, o amor foi conhecido uma pessoa que era para ter ódio dele. Imagina você perder os filhos e Tá você... louco. Você tá entendendo, cara? Tem gente que é diferente mesmo. Tem mais amor. Não, tem um menino em Barbacena que teve isso. Ela deu uma bíblia pro cara. O cara falou, Jesus, essa mulher... Eu vi isso. Essa menina de Barbacena, eu sou doido com ela, cara. Eu não vi isso daí. Ela, O que não, é aconteceu? porque ela perdeu... Teve um acidente lá e tal, a gente, né, para não... Mas ela perdoou a pessoa, porque é difícil perdoar. É muito bonito quando você fala, pô, vamos fazer esse foco, mas você perdoar, mexer com o filho da gente, pô, tá doido? Tá louco, Deus me livre. Quando eu vou lutar jiu-jitsu, agora não vai, não. Eu pensava que fazer mal na Esther, eu matava o cara, não podia perder, não. Eu bato até nele, não tô brincando, não. Brincadeira, tá doido? Gente, bom, nosso tempo está se encerrando, mas eu queria agradecer demais a participação de todos vocês. Ter, né, o Paulo Musi aqui, Dr. Rodrigo, é uma honra pra gente do R0 e eu tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas aí na jornada na medicina. Então, muito obrigada e muito obrigada, Pedro, pela sua participação também. Eu que fico feliz de estar Pedro. aqui. Prazer, Muito Paulo. bom, prazer, Elisa. Muito bom. Igualmente, Beleza, prazer, né, obrigada. outra vez, né, Outra Pedro? vez, Uma outra Dr. aqui, né, Rodrigo. Você, né, gente? Você.